Muito bem, meus irmãos. Como vocês estão percebendo, nós estamos no último final de semana da série do Salmo 119, que a gente intitulou Implacável, uma jornada ao coração de Deus. Né? O Salmo 119, como nós já estudamos, ouvimos e falamos, ele tem essa centralidade de expor a importância das Sagradas Escrituras para a experiência humana. Ou seja, a ideia principal do Salmo é de que forma eu vivo melhor? Qual seria a melhor forma de eu exercer a minha vocação? Como eu me torno um pai mais amoroso e um marido que serve a esposa como Cristo Jesus serviu à igreja? Como eu me torno uma esposa que seja sensível às necessidades da minha família? Como eu me torno um filho que honra o pai e a mãe? Diante de tantas questões que muitas vezes emergem do nosso coração e nos falta alguma resposta, o Salmo 119 tenta colocar isso totalmente centralizado na palavra de Deus. É isso que nós vimos. Se você acompanhou a nossa exposição bíblica nos últimos quase que 2 meses, mais de 2 meses, deu quase 3, vai dar quase 3 meses de Salmos, você deve ter percebido essa realidade. Então, abre comigo aí o Salmo no versículo 161 e a gente vai até o 168. O Salmo 161 até o 168. Olha só o que diz o texto bíblico. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua presença como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Guardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. E a tese que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse texto é a seguinte: o Senhor ama pecadores condenados e indignos. Porque essa é a visão que as Sagradas Escrituras nos dá. Nós estávamos todos, sem a graça, sem o amor, sem a obra de Cristo Jesus nas nossas vidas, nós éramos condenados e indignos. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai ser enfático na afirmação de que todos nós nascemos no pecado e todos nós estamos destituídos, todos nós perdemos a glória de Deus. O que isso significa? Qual que é a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é que todos nós, quando criação de Deus, nós participávamos dessa glória. Mas o pecado, romper com Deus, nos levou a essa destituição. Nós perdemos a posição primária. Isso não faz mais parte do nosso DNA. Isso não significa que nós somos totalmente maus. Mas significa que nós somos incapazes, pelo nosso próprio esforço, de aceitar e abraçar o Evangelho de Cristo Jesus. Perceba, então o Senhor ama pecadores condenados e indignos. Isso é uma realidade surpreendente e maravilhosa. Há apenas uma resposta adequada a este amor. Como que eu respondo a este amor? Eu sou um pecador condenado e indigno, mas mesmo assim eu sou amado. Como eu respondo a esse amor? Eu respondo amando de volta enquanto ficamos assombrados à luz de sua palavra e louvando ele durante todo o dia.
Mas a questão é, como que a gente faz isso? Como que eu respondo? Eu sou amado, mas muitas vezes dentro da nossa religiosidade, e aqui tanto vale para a religiosidade protestante, quanto a religiosidade católica romana, nós achamos que nós precisamos fazer algo para que Deus nos ame. Não é isso? Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ser bons meninos, boas meninas, bons homens, boas mulheres. Nós precisamos ser o cidadão de bem. O cidadão de bem para ser amado. O Dietrich Bonhoeffer, um dos teólogos alemães mais proeminentes, ele vai dizer o seguinte, que a graça ela é escandalosa. Existe um escândalo na graça. Na doutrina da graça existe um escândalo. E qual é o escândalo? O escândalo é que a graça ela nos torna aceitáveis a Deus, mesmo quando nós não praticamos bem algum. Mesmo quando não existe bondade no nosso coração, a graça nos torna aceitáveis a Deus. Isso aqui é o poder do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então aqui está o X. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser aceito. Você já foi aceito. E aqui está o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós não obedecemos a Deus para sermos aceitos ou amados. Nós obedecemos a Deus porque nós já fomos aceitos e amados. A nossa obediência, a nossa vontade de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, não está ligada a uma necessidade de aceitação. Por quê? Porque na cruz você já foi aceito. Na cruz do Calvário, você já foi aceito. Na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, você já foi amado. Você já é amado. Essa realidade já está em você. Tanto que o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele vai repetir uma expressão nas suas cartas. Ele vai dizer o seguinte, porque vocês estão em Cristo. Porque vocês estão em Cristo. Porque vocês estão em Cristo. E essa realidade de estar em Cristo significa que você já é amado e já é aceito. Então você não precisa fazer absolutamente nada. Mas você precisa dar uma resposta. Porque toda ação gera o quê? Uma reação. Toda ação gera uma reação. Isso é uma lei universal na nossa vida. Então, o fato de você ser amado por Deus vai gerar no seu coração, ou deveria gerar no seu coração, um desejo de ser grato e, de alguma forma, por algum meio, poder expressar esse amor, poder extravasar esse amor. Agora, veja como o salmista, nos versículos que nós lemos, faz isso. Verso 163, verso 165 e o 167 diz o seguinte. Eu vou dar um corte neles por causa da poesia hebraica. Diz o seguinte, eu amo a tua lei, os que amam a tua lei. Amamos a tua lei infinitamente. Então perceba, ele por três vezes, ele vai dizer de maneiras diferentes, mas ele vai dizer a mesma coisa. E usando a mesma expressão, a mesma palavra, amor. O mesmo verbo no hebraico, amor. E ele vai dizer assim, ó, eu amo a tua lei, eu amo a tua lei, e eu amo a tua lei de maneira infinita. O salmista, ele afirma que o seu amor por Deus e pela palavra fluem de uma única experiência. E qual é a experiência que esse amor flui? Verso 166.
ele espera na salvação de quem? Do Senhor. Daí a gente tem uma dificuldade com esse termo aqui. Porque ele tem esperança da sua salvação. E a gente acha que essa esperança não é uma esperança concreta, mas no hebraico aqui existe uma diferença, é uma esperança concreta. É algo que você sabe, você espera que irá receber, mas você vai receber. Sabe aquela esperança concreta que você vai receber? Por exemplo, eu não sei o que eu vou ganhar de Dia dos Pais. Mas a minha esperança é o quê? É que eu vou ganhar algo. Isso aqui é uma esperança concreta. Até agora não achei o presente, mas eu espero em Deus que o presente esteja escondido em algum lugar. É uma esperança concreta. Nunca falhou. Assim acontece na nossa vida. Esse é o tipo de esperança que esse texto está falando aqui. É esse tipo de espera. Ele está esperando algo que ele já sabe que ele vai ganhar. Por quê? Veja só, primeiro, a esperança que temos no Senhor não pode ser frustrada, pois está alicerçada na sua imutabilidade e na sua fidelidade. Por que Deus não falha com a gente? Porque Ele é imutável. Por que Deus não falha com o seu povo? Porque Ele é fiel. E isso é caráter dele, é de Deus. As Sagradas Escrituras, o tempo todo vai colocar isso para a gente. Ele é fiel. Ele é imutável. Ele não muda conforme o humor, ele não muda porque você fez algo certo ou errado. Não, ele se mantém fiel à palavra dele e às promessas dele. Isso deveria gerar o que no nosso coração? Essa certeza. A certeza de que nós esperamos por uma salvação que nós já temos. Algo que já nos será dado. Uma segunda realidade que isso evoca é a seguinte: por causa dessa esperança que é alicerçada na imutabilidade, na fidelidade de Deus, em Deus, não existe, então, variação ou sombra de mudança. As promessas de Deus serão cumpridas e elas cooperam para o bem do discípulo de Cristo Jesus. Ele é imutável. Como diz Tiago, no capítulo 1, no verso 17, não existe nele o quê? Sombra de mudança. Não existe sombra de mudança. Não existe variação. Por isso nós podemos entregar o nosso coração a Ele. Porque Ele é estável. Ele é sólido. Ele é aquela rocha que Jesus diz em Mateus capítulo 6, ao qual nós podemos construir os nossos sonhos, os nossos projetos e a nossa casa. Agora veja. Mas existe uma questão aqui que é muito importante. E C.S. Lewis, ele traduz isso de maneira muito importante. Quando ele diz o seguinte: quando se trata de Deus, quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende de quem? Depende de quem? Dele. Se Deus não quiser se revelar, nada do que façamos nos permitirá fazer o quê? Encontrá-lo. Quer que eu te mostre isso nas Sagradas Escrituras? Vamos lá. Abraão. Quem aparece? Abraão está orando quando Deus fala com ele? Abraão está buscando um propósito para a vida dele quando Deus fala com ele? Abraão estava fazendo o que quando Deus fala com ele? Absolutamente nada. Vida ordinária. Ele estava cuidando dos negócios, da família, ele estava preocupado com a vida dele. De repente, do nada,
Deus aparece, Deus fala com ele. Deus tem a iniciativa. Deus sempre tem a iniciativa. Quer ver como isso é real em outra história das Sagradas Escrituras? Moisés. Moisés, ele nasce como hebreu, mas ele é criado como filho da filha de Faraó. Ele é um príncipe do Egito. Mas ele sabe quem ele é. Por que ele sabe quem ele é? Ele sabe quem são seus parentes. Por quê? Porque quem foi a babá dele foi a própria irmã. A mãe dele. Cuidaram dele. Trabalharam com ele. E isso foi... E ele sabia que ele era. Tanto ele sabia que ele era, que em determinado momento da história, quando ele vê um egípcio maltratando um judeu, o que ele faz? Ele mata o egípcio. E agora veja só. Ele mata o egípcio. E ele tenta liderar o povo para o povo ser o quê? Livre. Ele consegue pelo próprio esforço? Ele não consegue pelo próprio esforço. Ele tentou. Ele conhecia as histórias. Talvez a mãe, a irmã, enquanto cuidavam dele, contavam as histórias do povo de Israel e ele sabia tudo aquilo. E de certa forma ele achou que ele talvez seria a pessoa certa, no lugar certo, para liderar o povo, mas pelo próprio esforço dele, ele não conseguiu fazer. Ele foge para o deserto. 40 anos depois, em determinado momento, ele está orando? Ele está buscando a Deus? O que ele está fazendo? Vida ordinária, cuidando dos seus negócios. Está lá, cuidando do negócio dele. Qual que é o negócio de Moisés naquele momento? Cuidar de cabra. Está lá. De repente, do nada, o que ele vê? Uma sarça ardente. Deus está falando com ele. Quem chama a atenção dele? Deus. Deus chama a atenção do Moisés. Fala, agora, Moisés, você quis aquele dia, mas não era a sua vez. Agora vai ser porque eu estou querendo. Perceberam? Tá bom. Mas você está falando, mas isso aí, pastor, é Antigo Testamento. Novo Testamento. Qual é o versículo mais conhecido do Novo Testamento? Acabamos de falar sobre decorar as Sagradas Escrituras. Acabamos de falar, meus irmãos, sobre decorar as Sagradas Escrituras. Qual é o versículo mais conhecido do Antigo Testamento? Não me decepcione. João 3,16. E o que diz em João 3,16? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De quem é a iniciativa do texto? Quem ama primeiro? A iniciativa é sua? Nunca será. Porque você não tem capacidade em você mesmo para amar e conhecer a Deus, a não ser que Ele se revele a você. E Ele faz isso na pessoa de Cristo. Ele nos aceita na pessoa de Cristo. Ele nos ama de maneira maravilhosa na pessoa de Cristo. É assim que o Evangelho, é assim que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele vai se revelando, Ele vai buscando, Ele vai colocando pessoas na sua vida para falar sobre você. Deus vai chamando a sua atenção na sua história em relação a Ele. Em determinado momento, você pensa assim, de maneira arrogante, descobri a Deus. Mas era Deus que estava o tempo todo falando com você. Sempre foi Ele. Então, por isso que o salmista está dando uma resposta. Por isso que o salmista está demonstrando retidão. Então, agora, veja só uma coisa que é interessante. Nós podemos ler os versículos, às vezes, e esse é um recurso da poesia hebraica, nós podemos ler o versículo. Ao contrário, veja, amo a tua lei, 163. Amo a tua lei. Porque eu amo a tua lei, eu odeio e detesto a falsidade. Faz sentido? Faz sentido.
Por quê? Porque quanto mais eu amo, quanto mais me aproximo, quanto mais eu desejo a presença de Deus Salvador, quanto mais em Cristo eu estou, mais eu detesto a facilidade, mais eu tenho ódio, mais eu abomino, mais eu trato a falsidade como minha inimiga. Agora veja, o verso 165. Os que amam a tua lei, esses que amam a tua lei, que ouvem as tuas palavras, que são sensíveis à voz do Senhor, eles desfrutam de paz. E nada há que os faça tropeçar. Agora, uma coisa que é interessante, a palavra paz usada neste versículo é shalom. Agora veja, shalom aqui, para o judeu, não é apenas a ausência de conflito. A gente pensa, né, que paz é quando a minha casa está em paz, não tem uma briga sequer, as crianças estão... Eu tenho essa sensação quando todas as crianças dormem à noite. Arthur, João, Pedro e Bia estão dormindo. Daí eu sento no meu sofá, pego a minha taça de vinho e penso, estou agora em quê? Em paz. Mas não é essa paz que o texto bíblico está dizendo. Mas é uma paz boa essa aí do sofá, viu? Mas não é essa. A paz que o texto bíblico está nos mostrando é essa. Ela denota a completude, a integridade, quando todas as coisas que estavam em desordem, fora do seu lugar, todas as coisas, elas são colocadas no seu devido lugar. Quando todas as medidas estão cheias, completas, corretas, quando existe justiça, essa é a paz de Deus. Esse é o shalom de Deus. O shalom de Deus é mais do que um momento. O shalom de Deus é uma experiência constante de estar em paz, de estar completo, de estar íntegro. Então perceba, o shalom de Deus ele não tem a ver com as circunstâncias. O shalom de Deus tem a ver com o seu interior, com o seu coração. Com você estar completo e pleno da presença, da graça de Cristo Jesus. Então, quando eu amo a lei do Senhor, eu desfruto o quê? Paz. Paz. Ainda, o texto bíblico vai me ensinar uma outra realidade. Ele vai dizer o seguinte, nós amamos infinitamente a tua lei. E porque nós amamos infinitamente a tua lei, nós obedecemos os teus testemunhos. Agora, veja, essa obediência, ela não é mecânica. Essa obediência é uma experiência de amor. E qual que é o texto no Novo Testamento que eu usaria para dar a entender melhor vocês sobre essa experiência? 1 João, capítulo 4, verso de número 19. 1 João, capítulo 4, verso de número 19, diz o seguinte, nós amamos, entre parênteses aqui, para você entender o texto, nós amamos a Deus e ao nosso próximo, nós conhecemos essa experiência de amor, porque Ele, Deus, nos amou o quê? Nos amou primeiro. Lembra que eu comecei falando que Deus é Ele que se dá a conhecer a nós? É Ele que se coloca à nossa disposição? Perceba, você só tem uma experiência real de amor quando você de fato conhece e experimenta o amor de Deus. Nós o amamos, nós amamos. É interessante que João ele coloca num tempo bem presente, né? Ele coloca num presente contínuo, né? O texto aqui no grego. Ele fala, olha, nós estamos sempre nessa esfera do amor, mas isso só pode ser real, verdadeiro, verídico, quando eu tenho essa experiência em Deus. Em Deus. Então veja, olha o que acontece. O amor de Deus acolhe o que é repulsivo.
aqueles que são indignos, aqueles que não são dignos. Esse amor não carrega expectativas sobre o ser amado, pois prima pela liberdade. Sabe uma coisa que a gente confunde? Porque a gente faz transferências de sentimento. A gente faz essa jogada com Deus. Por exemplo, tem pessoas que tiveram um mau pai na vida e elas têm dificuldade de olhar Deus como pai. E nós fazemos isso em alguns dos atributos de Deus. Por exemplo, um dos atributos, Deus ele é. O que ele é? Deus ele é amor. Isso é o que Deus se define. A palavra de Deus define isso. Ele é amor. Agora veja, a gente também fala sobre amor na nossa cultura. Mas o amor da nossa cultura, ele sempre tem expectativas de retribuição. Não é assim? Eu amo a minha esposa e eu espero ser amado por ela. Eu amo os meus filhos e eu espero dos meus filhos respeito por mim. Eu amo os meus amigos e eu espero dos meus amigos o quê? Reconhecimento. Reconhecimento de que eu sou um cara legal. Então, em todas as esferas que nós temos relacionamento, nós temos uma expectativa de algo. Sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que essa expectativa nos aprisiona. Nós somos prisioneiros da expectativa que nós recriamos a respeito das pessoas. E sabe qual é a grande dificuldade? Que quando nós não somos correspondidos nessa expectativa que nós criamos, nós fazemos o quê? Vamos, você é mais inteligente do que eu. O que acontece quando você não é correspondido nas suas ilusões e nas suas expectativas? Decepção. Decepção. Você fica decepcionado. A decepção gera, muitas vezes, um aborto da relação. Um aborto daquela relação. Você não quer mais. Você não deseja mais. Agora, veja só. O amor que Deus tem por nós não tem expectativa. Esse é o escândalo da graça. O amor que Deus tem por você não tem expectativa nenhuma de que você seja um bom menino. O amor que Deus tem por você não tem expectativa nenhuma de que você se envolva na comunidade e que você ama o seu próximo como a você mesmo. O amor que você tem, o amor que Deus tem por você, não tem expectativa alguma. Não existe ilusões. Logo, esse amor é o quê? É livre. Deus ama você livremente nas suas misérias. Deus ama você assim. Você não precisa se esconder de Deus porque Ele ama você dessa forma. Livremente nas suas misérias, nas suas falhas. Você como um pecador, como um indigno, como um condenado. Deus ama você assim. Porque Deus não tem expectativa de você. Deus sabe quem você é. E esse amor, então, passa a ser libertador. Agora, veja. O amor, então, de Deus, ele ignora as falhas e recupera-se facilmente diante das desilusões. Assim, então, esse amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele é o quê? Perdoador. Por que Deus não tem pressa com a gente? Alguém já teve alguma dificuldade de ouvir assim? Deus está com pressa. Deus já te mandou um recado, já colocou um anjo do seu lado dizendo: olha, eu estou com pressa que você mude aqui, hein? Você tem que mudar, você tem que mudar. Eu nunca recebi nenhum recado de Deus
com as minhas dificuldades e aonde eu preciso mudar, ser transformado, eu nunca recebi. Deus, por ele não ter expectativa, ele tem o quê então? Paciência. Paciência com você para você ser transformado. Por ele não ter essas expectativas, ele não ter essa pressa, ele ser paciente, ele pode ser o quê? Bondoso. Bondoso. E ele pode ser também o quê? Diante das suas falhas, ele faz o quê? Ele perdoa. Ele perdoa. É dessa forma que Deus nos ama. Por isso que nós já somos aceitos e amados. E a nossa resposta, então, passa a ser o quê? A obediência. Deixa eu convidar você, então, a examinar o seu coração nessa manhã. E eu tenho uma única pergunta para você. Qual é a sua resposta diante do amor de Deus? Qual é a sua resposta? Esse amor que não tem expectativas, que te ama livremente, como você é, que já te aceitou, que já te acolheu. Qual é a sua resposta? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e, em oração, responder essa pergunta. Deus nos ama nas nossas misérias, nas nossas falhas. E Ele continua nos amando. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa manhã, fortalecido o seu coração. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.